estou pontualmente. Para quem estava na dúvida, são 19 horas e 48 minutos, horário marcado para a nossa live. Hoje eu vou ter o prazer e a honra de conversar com o Finocchio. Para quem não conhece o Finocchio, ele é professor, autor e consultor em gestão, especialista em inovação, um dos principais responsáveis aí das principais realizações da nossa gestão, que é a pós-graduação, é o curso de especialização que nós conseguimos formatar em parceria com a Unesp e com a Univesp. E ele é um dos grandes mentores ao lado de uma série de pessoas que ao longo da conversa a gente vai citar e vai agradecer também. E vem surpreendendo não só eu, que depois eu até vou dar o testemunho com relação a como foi a minha entrada nesse curso, né? Mas vem surpreendendo com as metodologias ágeis, com a forma de explicar, trazendo informações. Então, o Finocchio, que é, acho que grande conhecido, a gente tem bastante participantes aí desse curso, bastante aluno. Então, a gente vai bater um papo sobre engenharia, sobre mercado de trabalho, sobre como essas novas tecnologias, essas novas maneiras de trabalhar, né, administração ágil, uma série de ferramentas que o mercado proporciona, uma série de iniciativas que a gente acaba não conhecendo por uma certa falta de informação, que a gente vai trazer para o universo da engenharia, e que a ideia é facilitar e ter esse conteúdo para auxiliar os profissionais aí por todo o estado de São Paulo. Então o Finocchio está aqui já, está do meu lado, está quase pronto. Aqui a gente está esperando o pessoal entrar, vamos esperar mais alguns minutinhos. E a ideia desse bate-papo realmente, além de lançar a nossa proposta de trabalho, e a nossa proposta que está contextualizada numa sociedade 5.0, mas é trazer o CREA São Paulo para esse novo momento, né, para encaixar, atualizar o CREA São Paulo para que ele esteja no mesmo momento que a própria sociedade e o profissional ser o centro dessa transformação tecnológica. Então a gente lança hoje essa plataforma de trabalho, essa proposta de trabalho, junto com vocês, e dentro desses conceitos de administração ágil, de plataforma, né, de organizações exponenciais, isso são termos aí que no final também vai falar um pouquinho, falar sobre mercado, falar sobre CREA São Paulo, falar sobre profissionais, sobre empresas, sobre sociedade e tentar conectar tudo isso dentro de uma linha de trabalho. Então, esse vai ser um dos nossos objetivos, né, hoje com esse bate-papo. A ideia realmente é levar informação, de alguma maneira compartilhar esse conhecimento. O Finocchio, que é um especialista, é uma sumidade no meio, tem um currículo espetacular, e compartilhar essas informações para de que, de alguma maneira, a gente possa auxiliar os profissionais e também falar como o Conselho, como um CREA São Paulo, pode ser muito mais do que um órgão fiscalizador e ser uma fonte de solução, uma plataforma de serviço, um intermediador de trabalho, conectar estudantes, profissionais, empresas, sociedade, poder público, o próprio conselho, utilizar como uma ferramenta de fiscalização. Então a ideia é essa. Para quem está no Instagram, o Instagram está funcionando aí? O Instagram está online? Ótimo. O Instagram, para quem está no Instagram, só vou pedir para assistir com o celular deitado, como está o meu aqui, assim, porque como a gente está transmitindo hoje pela primeira vez, e perdoe qualquer falha, a gente está transmitindo hoje pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, para a gente conseguir transmitir por essas três plataformas, é necessário que vocês assistam deitado aí. Então, vou passar para o Finocchio. Acho que o Instagram saiu, nós vamos entrar novamente, né? Vou passar a palavra para o Finocchio fazer a apresentação dele e falar um pouquinho sobre ele, e a gente já inicia na nossa pauta. Tá joia? Olá pessoal, eu sou o Finocchio, sou um especialista em projetos, né? O pessoal me conhece bastante por esse tema.
navego e adoro tecnologia e inovação, né? Bom, vocês estão vendo aqui, eu fiquei com essa cara de argentino, pessoal, desculpa, que todo mundo pelo largo, né? Parece aquele cara de Buenos Aires, né? Eu gosto do pessoal de Buenos Aires, né? Mas assim, é um estilo obrigatório, né? Então, desculpem aí por não cortar o cabelo. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos profissionais de engenharia? Qual que é o número do estrago no Brasil? 50%. 50% dos projetos de engenharia, nesse momento, nas grandes empresas, olha, eu trafego em grandes empresas, aquelas que fabricam coisas grandes multinacionais brasileiras, e o pessoal me fala que, nesse momento de crise, o pessoal corta muito o CAPEX. Que número? Bastante o CAPEX, para deixar para o OPEX, né, para as despesas operacionais, para a empresa oxigenar, vamos dizer assim, né? É claro que isso impacta demais a engenharia. E, num primeiro momento, cancelar o projeto é uma coisa ruim. Mas eu tenho uma mensagem ótima para vocês, pessoal. Sabe o que está acontecendo com essa Covid? Ela está matando o legado. O legado impedia a gente de caminhar. A gente está com umas malas muito grandes. Se eu tenho uma mala enorme, eu não consigo passar na porta. E veio essa crise, ele destrói o legado. Ele te dá a oportunidade de você passar sem nada na porta. Ele faz com que você jogue a sua vaquinha no abismo. Lembra aquela vaquinha que você tirava leite e ganhava? Pois é, jogaram no abismo. E agora, meu amigo? Então, por isso que a gente está aqui com o Vinícius, para pensar nessa grande oportunidade. Tem pessoas que estão vendo isso. Posso apostar com vocês. A gente vai ter uma crise que vai cair bastante em V, mas vai subir, o outro lado do V vai ser bem maior. Por quê? Porque a gente vai se livrar das nossas amarras, né? dos legados, né? E vai crescer demais, vai ter muita oportunidade para quem tem ideia boa, gosta de inovar. Muito bom, Finoc. Pessoal, eu estou acompanhando os comentários aqui, lembrando que é a primeira vez que a gente transmite nessas 3 plataformas simultaneamente. A gente tem aqui algumas pessoas que estão trabalhando, inclusive acho que o Instagram ainda não entrou, mas já vai entrar. E estamos tomando todos os cuidados, o Finoc está com o álcool dele, a gente está aqui, a gente pensou em tudo para respeitar aí as recomendações, então todo mundo de máscara aqui. E o som, já me falaram do som, a gente também está resolvendo, acho que o som está ok. Caso... Eu vou interromper o Vinícius e pedir para ele mostrar a meia dele aqui. Realmente isso é inovação. Olha só. Mas deu para ver a meia aí? Dá para ver? Pô, mais do que isso eu não tenho alongamento. Viu? Ó, o Finoc pediu, mas o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto muito de meia. E o Finoc viu aqui, chamou a atenção, pediu para eu mostrar. Então essa é a meia nova, hein, gente? Peço desculpas mais uma vez com relação ao som. Eu acho que melhorou, chegou pra gente aqui que melhorou. O Instagram está entrando no ar. A gente está aprendendo, é a primeira vez que a gente faz com essa estrutura. O Finoc deu aí algumas pílulas do que a gente vai tratar. Finoc, então, eu acho que o principal, assim, eu como profissional, esquece aí como candidato, como presidente licenciado, como profissional, eu gostaria de saber muito o que você enxerga do mercado, de toda essa inovação, de toda essa bagagem que você tem, né? De todas essas metodologias que são inovadoras, e depois eu vou até falar um pouquinho da minha sensação, e desse mercado que vem vindo e do profissional. Não só do engenheiro, lembrando que a gente tem o agrônomo, que hoje o agronegócio ele é um polo tecnológico também. O pessoal da GTEC lá também de Piracicaba, que tem aquela garagem lá de inovação, que é muito bacana. Mas assim, para todos os profissionais que estão hoje, de alguma maneira, buscando aperfeiçoamento, buscando capacitação profissional, pode falar um pouquinho do curso, que é espetacular, me surpreendeu realmente também, vou dar meu testemunho depois, mas falar dessas conexões, o profissional falou, o que eu preciso? Que caminho que eu sigo? Pô, pandemia,
sociedade 5.0, revolução 4.0. É difícil você, como profissional, ficar nesse meio, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo acaba sendo muito rápido. Você imagina lá o profissional que está lá, né, que nem se a gente estava conversando agora há pouco, que não participa da cadeia inteira, não participa de todo o processo. Então eu gostaria que você compartilhasse o que a gente conversou, mais o que você sabe aí, para a gente começar a ativar esse público que a gente tem. A primeira mensagem para o profissional, isso vale para qualquer época. Lembra, Vinícius, estava falando de engenharia. Engenheiro gosta de ver vetor, né? Então, o que é? Existiam vetores que eles já vinham numa determinada direção. E aí tem um grande vetorzão, que foi essa crise, e que ela jogou mais numa determinada direção. O que aconteceu? O vetor que já estava indo, ele continua indo mais forte, e aquele que estava indo na direção contrária se anula. Sob o ponto de vista profissional, capabilities, capacidades, domínio. O que o engenheiro tem? O engenheiro é escoteiro. Ele tem um monte de badges, um monte de medalhinhas, né? Tem o escoteiro que tem 2 medalhinhas. Tem o escoteiro que tem 1, 2, 3, 4, 10 medalhinhas. Muito capabilities. A regra é clara. Quem tem os capabilities não vai ter problema. Não tem tempo ruim com quem tem bastante capabilities. A regra é tão simples. Desenvolva novos capabilities. Como, por exemplo, você é engenheiro, você tem que desenvolver capacidade de gestor de projetos. Você tem que desenvolver isso. Estava todo mundo falando em Agile. Pô, você não sabe o que é Agile? Está faltando. Falta uma medalhinha disso daí para você. E nós estamos vivendo uma época de tecnologias sociais. Por incrível que pareça, a gente continua aqui, né? As pessoas estão conversando, vivendo, colaborando por uma série de tecnologias. Domine essas tecnologias, né? Então o segredo é o mesmo segredo, assim. Aquilo que a sua mãe falava para você, olha, coma verduras. Então comer verduras é desenvolver os capabilities. Não vai ter tempo ruim para você. Isso aí, Fenoc. O Fenoc, ele tem essa característica de tentar ilustrar as tecnologias, essas ferramentas, que usou o exemplo do escoteiro, e para tentar mostrar realmente como que as coisas estão funcionando. Você fala muito de plataforma. Sim. Você sabe que é uma ideia que nós temos para transformar o conselho em uma plataforma. Sim. Que eu acho que seria assim, extremamente ousada. Sim. Lembrando que é um órgão público, tem todas as limitações de ser um órgão público, mas isso não é uma crítica. Eu acho que é muito comum as pessoas falarem, vamos desburocratizar tudo, mas lembrando que esse recurso ele é extremamente controlado. Nós somos submetidos a órgãos de controle como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, auditoria externa, auditoria interna, a própria auditoria do Conselho Federal. Então essa burocracia, eu acredito que assim, que ela garante a segurança do processo e o respeito com o recurso público. Então é muito fácil às vezes falar, precisa fazer para ontem, por que não faz logo? Não, porque a gente precisa respeitar essas regras e com essas regras desenvolver iniciativas boas, que sem deixar de cumprir o papel do Conselho, que é a fiscalização, essa é a finalidade do Conselho, mas desenvolver outras iniciativas. O próprio curso, a própria pós-graduação, ela é uma iniciativa inovadora. A gente conseguir oferecer e realizar, entregar uma iniciativa como essa, é um carimbo de inovação dessa gestão, não tenho dúvida disso, é um projeto espetacular. E também eu preciso fazer aqui o reconhecimento ao Sebastião, que foi ele que trouxe a primeira vez esse projeto para a gente. E o Sebastião, por incrível que pareça, a gente tem uma afinidade, uma relação muito boa, mas o Sebastião era um dos maiores críticos da minha administração. Ele mostrou para mim que ele tinha um projeto bom, eu mostrei para ele que administrativamente a gente conseguiria colocar esse projeto em pé e houve um respeito mútuo, e hoje o Sebastião assim, um grande amigo e um dos tutores também, mentores desse... A divergência leva à convergência. Vamos divergir para ter alternativas,
Vamos convergir para fazer escolhas e soluções. Aí, como você já deu o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho do conceito de equipes multidisciplinares, os famosos squads, né? E a questão de problematizar as coisas. Em uma das suas aulas, queria mandar um abraço para o pessoal do grupo. Você está vendo que às vezes eu estou ausente lá das discussões, é porque eu estou aqui trabalhando também, viu? Então, pessoal, desculpa e obrigado pela força que vocês estão dando. Mas a questão de você se apaixonar pelo problema, né? Você disse em alguma das aulas lá que você tem que gostar do problema, você tem que ir a fundo no problema. Então, eu acho que são dois itens muito bacanas. Eu vou pedir, quando você fala, eu vou fazer um cafezinho para mim aqui, tá? Fica à vontade, pode. Ô Vinícius, sabe que a engenharia brasileira, ela sempre foi de ponta, né? Sempre foi, você olha a engenharia civil, a engenharia aeronáutica brasileira sempre foi de ponta. Mas por que a gente não está conseguindo competir de pé de igualdade com a Alemanha, de pé de igualdade com os Estados Unidos, com o Japão? O que esses países têm e que o Brasil não tem, ele precisa ter, são equipes multidisciplinares de engenharia. Se você quer lançar um produto bom, um produto que é inovador, que vai ganhar mundo, isso aí é multidisciplinar. Ele não é só de engenharia civil, ele é de todas as engenharias. Aquilo que é só de uma engenharia, todo mundo consegue imitar. Aquilo que é de múltiplas engenharias, ninguém consegue imitar. A gente está fazendo uma experiência aqui junto com o CREA, né? Não sei quantas pessoas são, 1.500, um monte de equipes multidisciplinares, e o resultado tem sido fantástico. A capacidade de gerar ideias, você põe um engenheiro mecânico, um eletrônico, um cara de materiais, um químico, um engenheiro de alimentos, nossa, o troço vira um potencial incrível. Cria coisas que não existiam, né? E que a gente não estava, estou falando Brasil, não estava acostumado a ser multidisciplinar. O Vinícius falou a palavra squad. Squad é isso, é um time, o squad é um time multidisciplinar que trabalha num fluxo muito perto um do outro, não necessariamente junto, né? O fluxo é perto, não a presença física. Enquanto um está num determinado ponto do value stream, o cara da frente está no próximo e no próximo, e tem uma grande visibilidade. O squad, porque ele é um time de 7 pessoas, 7 mais ou menos 2. As engenharias, as grandes empresas de engenharia do Brasil, elas estavam se organizando por squad, e isso aí vai intensificar, mas demais. É isso. Ótimo. E a questão da problematização assim, você realmente, num primeiro momento, você focar no problema. Você só consegue a solução se você conhecer muito bem o problema. E é muito interessante que realmente isso, quando a gente faz, você falou da questão aí do curso, né, que a gente está realizando hoje no estado de São Paulo, são 240 equipes, mais ou menos, pelo que eu fiquei sabendo. E eu estou participando de uma delas e realmente como vem soluções e maneiras diferentes de se enxergar um problema. Então, esse conceito de trabalhar em squad, né, e cada um com as suas capacidades e suas habilidades, é muito interessante. Esse é um conceito que, aí já entrando como gestor, mudou muito a minha maneira de enxergar algumas coisas. Eu acho que se eu tivesse ali algumas atualizações de software ali há um tempo atrás, eu acho que eu teria resultados melhores. A gente tem resultados muito, muito bons, mas eu acho que essa atualização, essa modernização que esse curso está trazendo é muito interessante. A gente vai buscar conhecimento, então fica a lição, sempre buscar, sempre se atualizar, entendam o que está acontecendo no mundo, busquem o que está dando certo, aprenda com os erros dos outros, entendeu? E como profissional, aqui estou falando como engenheiro, é muito interessante quando você absorve alguma coisa, um conhecimento de alguém e consegue aplicar ou consegue compatibilizar na prática. E esse curso eu estou vendo que, assim, independente da função que você ocupe, independente da área da engenharia que você atue, ele é muito, como que eu posso dizer, ele se encaixa demais com todo mundo, porque realmente são conceitos, assim,
de administração, conceitos de lidar com o problema, de procurar a solução, de encarar algumas situações. Então está sendo muito positivo. Eu vou falar como que eu cheguei até o curso, né? E por que eu tô fazendo. E dizer que o curso me surpreendeu muito, realmente. Mas como ali um dos responsáveis na época, né? Eu estava à frente ali do CREA, no momento da conclusão de toda a execução desse projeto, até colocá-lo em prática realmente, até abrir aí para os profissionais que hoje estão participando. Que eu fiz? Eu me inscrevi como profissional. Na moita, né? Você se inscreveu na moita. Eu mesmo não sabia. Exatamente. Ainda bem, eu estava dando aula, não sabia que o Vinícius estava assistindo, senão... Isso foi realmente... Foi bom. Eu me inscrevi como profissional, que era justamente para ver se toda a parte aí de inscrição, de qualificação, né, esse processo seletivo todo, para saber, para entender como que funciona, para saber se eu enxergava ali alguma coisa que eu poderia ajudar, mas como usuário, não como gestor, não como presidente à época do CREA São Paulo. E foi muito bacana, que todo o processo, ninguém, no primeiro momento, descobriu que eu estava inscrito, né, eu fiz toda a inscrição normal, aí ficou faltando, acho que, uma época um documento, aí recebi um e-mail lá, prezado senhor Vinícius Marquesi. Engraçado que a pessoa que mandou o e-mail estava 2 andares para baixo de mim, né? Mas veio o e-mail, aí eu anexei o documento, que tinha sido uma falha de anexação mesmo. E, falei, pelo menos a inscrição eu estou vendo que ele é um processo muito tranquilo, muito simplificado, ágil, bacana, então não tem problema. E aí eu me licenciei, a campanha começou. E aí houve a questão da pandemia, né, que a gente remodelou toda a maneira de fazer campanha, mas eu não conseguiria participar do curso também se não fosse a pandemia, porque uma campanha como essa, a eleição passada eu percorri 152 cidades, 40 mil quilômetros, assim, o pouco tempo que te resta, você dorme ali 3, 4 horas por dia, porque no outro dia seguinte, então eu ia me retirar naquele momento e falar assim, não, o curso está funcionando, está em pé, ótimo, objetivo alcançado. Mas aí, como houve a pandemia, eu falei, deixa eu começar a entender um pouco mais sobre a situação, apesar de gostar muito do tema inovação e empreendedorismo. E aí, realmente, me surpreendeu positivamente e foi uma coisa que se aplica muito ao meu dia a dia. Uhum. E eu dei um feedback para o próprio Sebastião, mandei um áudio para ele, dando parabéns para todos os envolvidos, para o pessoal da Unesp, da Univesp, todo mundo do CREA que participou de alguma maneira, todo mundo, realmente foi muito bom mesmo. Parabéns, Pinó, que aqui está o meu reconhecimento, e com certeza eu falo aí por 99% desses 1.500 profissionais que hoje, graças a essa iniciativa, nossa, e todo mundo tem participação nisso, consegue ter acesso a um conteúdo tão bacana como esse. E você, como professor nosso ali, vem ajudando muito. Agradecer aí, a gente tem aí quase 400 profissionais assistindo nas 3 plataformas, e já é o recorde nosso, a gente tinha ali um número de 168 numa live ao mesmo tempo, né? Não estou falando da rotatividade. Então, parabéns pelo curso, esse é o reconhecimento que eu queria fazer de público para você, já tinha feito para o Sebastião, e agora entrando de novo na linha de profissional, mercado, acontecimentos atuais, como que você enxerga esse movimento do startup, das startups e desse conceito novo que atingiu o mercado, atingiu as empresas de uma maneira assim, muito interessante, porque é um conceito totalmente diferente de uma empresa de um tempo atrás. O startupismo, ele tem um segredo aqui. Você que esteve anos à frente como presidente de uma organização enorme, eu falei para vocês que a gente tem mala pesada. Esse cara tem, sabe aquelas Louis Vuitton antiga, enorme? Ele é presidente de uma organização que as regras são rígidas e foram criadas num tempo que a realidade é diferente. Isso chama legado. Quando você tem startupismo, você joga fora o seu legado. Você não tem legado. Você consegue atravessar a porta. E é isso que a gente precisa fazer às vezes, né? Não que seja fácil você se livrar das malas, mas senão você não passa na porta. Então, quando a empresa consegue fazer a gestão por startupismo, ela fala assim,
vamos dar um kick, né? Dar um chute aqui nas malas e partir para frente. Mas, ô Vinícius, eu queria comentar do curso aqui. É uma experiência muito inovadora. Você sabe que eu tive, sei lá, 20 anos nos MBAs, que eu não vou mencionar, na escola número 1 e na escola número 2. Sabe que é a escola número 1 de MBA? Nunca, nesses 15, 20 anos, nessas duas organizações, a gente teve um curso tão foda. Desculpa a palavra. Foda. À vontade, foda aqui a gente demais. não tem censura, pode ficar à vontade. Por que é foda? Olha o que é fodástico nesse curso. Não é um curso para pessoas, é para equipe. Você não consegue atravessar o curso como pessoa, você tem que atravessar como equipe. E tem um conceito assim, ninguém fica para trás. Se ficar um cara para trás, ó, se ferrou. Ah, mas o cara é vagabundo, ele não foi, não participava. Azar é seu, meu filho. Por que você não trouxe a ovelha desgarrada? Então, a nota é por equipe, é tudo por equipe. Né? Nem existe nota individual. Que é um mundo novo e é multidisciplinar. A gente misturou e deu uma coisa tão fantástica. Na hora que você mistura, essa interdisciplinaridade é uma coisa incrível. E ó, eu sou o pangaré da equipe, o professor mais pangaré. Os caras foram buscar na IBM, imagina o cara que é o chefe mundial de pesquisa, é um brasileiro, é o Ulisses, é o cabeção master de computação quântica, tudo, blockchain. Então foi trazer essa parceria, ele vai trazer os caras mais top do mundo, e ele é o chefe, o líder do R&D, pesquisa e desenvolvimento da IBM, e é brasileiro, né? Que mais? O Jefferson, pô, eu vou abrir um negócio aqui. Assim, pensa num cara inteligente. Para mim é o Marcelo Prim. Marcelo Prim, que é o chefe de inovação do Senai. Puta, meu ídolo, adoro ele. Tudo que é problema de inovação da indústria, o cara tem sempre um monte de coisa. Um cara super, super inteligente. Aí eu cheguei pro Marcelo Prim. Marcelo Prim, eu acho que você é um cabeção. Queria que você viesse dar o curso de transformar a inovação na prática. Ele falou, Finóquio, eu posso ir, mas eu tenho um mestre. Eu falei, você tem um mestre? Que é o Jefferson. O Jefferson, a mesma coisa assim, o Bruce Lee e o Chuck Norris acham o cara foda. Né? O Jefferson, professor do ITA, foi presidente do IPT, não sei se ele continuou como presidente do PT, montou mais de 27 laboratórios de inovação. É um cara que sabe fazer tudo na área de inovação. Né? E esse cara vai coordenar esse módulo de transformar as coisas em realidade, de transformar em produto, em inovação. E é um cara que conhece a indústria da inovação no Brasil pra caramba. Vamos ter o Paulo Lemos, que conhece pra caramba de modelagem de negócio. Você tem uma inovação, ele sabe transformar e vai saber transformar em business, uma proposta comercial. Então é completo. Eu, na minha especialidade, que é projetos e inovação, estou com o primeiro módulo. Eu tenho que formar equipes, eu tenho que fazer com que essas equipes se gostem. Seja o John Lennon, o Paul McCartney, o George. Ah, tem um cara chamado Ringo, mas tudo bem, a gente tem... coitado do Ringo, né? Então a gente tem que formar essa equipe, gente. É isso daí. Puta curso, olha. Tecnologia, estamos usando tecnologia que foi inventada em 2019, 2020. As pessoas não estão sentindo a diferença de trabalhar em casa. Pelo contrário, tá tudo funcionando. A gente usa Zoom na última escala, Learning Management System, sistemas de colaboração participativo. Mesmo aquele negócio de fazer canvas, que eu achava, pô, isso aqui tem que ser um negócio. Estamos usando tecnologia de mais alto nível. Parece que o cara tá do seu lado aí. Então tá sendo muito top. Ótimo. O curso, só para deixar aqui a informação, e aqui a gente está recebendo os comentários, bastante aluno elogiando, realmente foi muito assertivo, foi muito bacana. O feedback é muito positivo, eu estou recebendo muito feedback bacana. Esse curso, esse primeiro módulo para esses 1.500 profissionais, ele é entre aspas, um projeto piloto, né? Por isso limitado a 1.500, mas diante assim, de uma primeira impressão, ou seja, a gente já percebeu que deu certo, plataforma funcionando, modelo, grade curricular espetacular,
feedback positivo. A ideia realmente é abrir já no segundo módulo para um número muito maior de profissionais. Lembrando que a ideia é todos os profissionais que estão registrados no Conselho aí possam ter acesso a esse curso, e eu aconselho a que todos tenham, que assim, vão ter realmente uma experiência e uma bagagem curricular que é difícil de encontrar no mercado. Não é que a gente está oferecendo uma coisa que a gente copiou, não. Foi desenvolvida especificamente, é atual, é moderno. E o professor Finocchio falou aí de algumas pessoas que estão envolvidas nesse curso. E é muito difícil encontrar um curso como esse, assim, nesse nível de informação no mercado. Verdade. Então, realmente é uma proposta totalmente diferente. Totalmente inovadora. Totalmente diferente. Muito bacana mesmo. Falar de duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, a gente está lançando hoje a proposta nossa de como a gente acredita que o CREA possa estar nos próximos 3 anos, né? A gente está disputando a eleição e a gente tem uma ideia de realmente transformar o CREA numa plataforma, num órgão moderno, rápido, ágil. Essa proposta está sendo lançada hoje, esse caderno de propostas, né? Dentro de uma programação que a gente veio falando um pouquinho de resultados, de números, de realizações, e agora a gente já entra numa linha conectando essas realizações com o trabalho que vem sendo desenvolvido ao que a gente acredita, ao que a gente acredita que a gente possa chegar. E esse caderno de propostas, eu acho que está aparecendo um QR Code para vocês aí, é só aproximar o celular aí, vocês vão conseguir abrir, lembrando que está em primeira mão, não está aqui para gente, mas aproxima o celular aí que vai abrir esse caderno de propostas. A gente fala muito, tanto é que o lema do que a gente acredita, que a gente possa transformar o CREA, num CREA 5.0, então chama CREA 5.0, e o profissional no centro de toda essa transformação. Então não é uma proposta de candidato, vamos dizer assim, claro que mas assim, você vai ver que essa proposta ela é muito pesada. Esse caderno ele tem 12 folhas e ela foi desenvolvida com a participação, e muito do que eu vi no curso a gente inseriu. A gente mudou totalmente o que a gente tinha planejado como proposta para a criação do 011 97570 7777. Manda o nome e a cidade. 011 97570 7777, que a gente vai responder. A gente vai enviar essa proposta para vocês em PDF para quem quiser e ter curiosidade ali. Vocês fiquem à vontade para sugerir qualquer tipo de iniciativa que a gente possa realmente. A ideia é melhorar, é desenvolver o CREA São Paulo. E vamos para o próximo tópico aqui que eu tenho aqui, Finocchio, que é a questão da universidade. Hoje a universidade, ela dá um diploma. A gente sabe das dificuldades que as instituições de ensino têm em conseguir acompanhar todo o processo de inovação. O WhatsApp está aqui. De se modificar, de se atualizar por uma série de fatores. Eu acho que não é o motivo da conversa, mas eu acho assim que o mundo está tão rápido que a gente pode propor algumas situações que possam auxiliar o profissional ou o futuro profissional, que eu não chamo de estudante, eu chamo de futuro profissional, de uma maneira que em paralelo a gente consiga dar conteúdo e dar novos conceitos de trabalho para esses profissionais. Então, por favor, fica à vontade. Olha, esse negócio da universidade é um grande desafio. A gente sabe que a universidade vinha sendo desconstruída pelo YouTube, às vezes você aprende mais no YouTube do que na faculdade de engenharia, sendo sincero com você. Vou dar um exemplo meu, que quando eu fiz aula de álgebra linear pela primeira vez, eu queria passar, não entendi porra nenhuma. E eu fui aprender depois, porque se você quer estudar coisas novas, inteligência artificial, computação quântica, você precisa entender a álgebra linear. Por que você multiplica a matriz? Matriz transforma vetor, né? Eu não sabia nem isso. Então, o que acontece? Está em transformação. Vai ter universidade como a gente conhece daqui 20 anos? Não, não vai ter. Mas isso aí é uma grande oportunidade, porque quem forma engenheiro é que nem você estudar com 12 anos educação sexual. Você só vai aprender na prática. As empresas formam os engenheiros. Vou repetir. As empresas formam os engenheiros.
Então, com o modelo plataforma, o que acontece? É claro que, Vinícius, eu não vejo nas minhas mídias sociais ninguém que é simpático ao CREA. Nunca foi. Porque quem se é simpático é um cara que manda um boleto para você pagar, mas se não mandar um boleto para você pagar, qualquer um pode ser o que você é. Qualquer um pode pôr os badgezinhos, né? A transformação, ela tem que ser feita. Eu fico muito contente, Vinícius, que você quer transformar o CREA para o que vai ser novo. O mundo futuro, ele vai ter os badgezinhos, os diplominhas que foram emitidos por universidades, diplominhas que foram por instituições de pesquisas, diplominhas que você ganhou no YouTube e diplominhas que foram emitidos pela empresa. Então, será que, por exemplo, a Embraer consegue formar um engenheiro aeronáutico? Será que a Ambev consegue formar um mestre cervejeiro? Com certeza, pessoal, com certeza. Ela também, essas empresas têm autoridade, né? O que eu entendo que o CREA, nessa plataforma, ele pode ser o cara que regula esses capabilities, né? E fomenta, e está lá para ajudar. No modelo plataforma que a gente fala. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma empresa lá na minha terra natal, que é São Carlos, ela desenvolveu uma solução tecnológica para, em 2 minutos, por uma solução tecnológica complexa, desinfetar o avião. O avião parou, em 2 minutos ele desinfeta completamente. O cara que bolou, o cabeção que bolou isso aqui, ele não tem grana para fazer. O que um CREA, a plataforma, poderia fazer? Alocar uma equipe multidisciplinar, por um engenheiro de computação, um engenheiro de software, por um cara de engenharia mecânica, um cara de engenharia todas as engenharias, engenharia de materiais, por um tempo, numa demanda, para solucionar esse problema. E todo mundo ganha, né? Você fomenta, isso que você está falando, Vinícius, o passado a gente tinha e precisa ter o que controla e fiscaliza. Não podemos abrir mão, né? Você já falou isso. Mas a gente precisa ter o que fomenta, o que é o desafio, que a gente vai crescer. Mas eu fico feliz porque eu vou perguntar para você, é a sua proposta, né? A sua transformação, esse novo fomentar, né? Sim, exatamente. Sem meu café não vai, no final. Eu acredito muito nesse modelo de plataforma, isso não tem um formato definido, engessado. Por que eu acredito muito nesse modelo de ser um hub de soluções? Sim. Qualquer pessoa que pensar em profissional de engenharia, pensar em estudante de engenharia, pensar em empresa de engenharia, ou das outras profissões, agronomia, entenda-se, todas as profissões que estão ali sob a tutela do CREA São Paulo. Poder público. Pensou, vai buscar no CREA essa solução. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta provocadora para você, Por só favor. no nosso bate-papo. Você acha que é possível ter um Uber de engenharia, que a empresa, esquece pessoal, ela já não podia contratar 8 engenheiros. Você acha contratar 8 engenheiros CLT? Faz a conta, é um valor absurdo para uma empresa contratar. Mas será que eu posso ter um Uber de engenharia, que a empresa ela precisa inovar, ela contrata uma equipe multidisciplinar, que nem no Uber, ela vai no Uber on demand, Sim, por projeto. O fato de você não ter o vínculo, né, CLTista, e não vamos também entrar nessa seara, não vamos entrar nessa discussão, mas se você contratar uma equipe por projeto, estabelecido ali as regras, com certeza a empresa vai poder remunerar melhor essa equipe. Como pelo menos no começo, né? Depois o Uber ficou muito guloso, na minha opinião, né? Mas no começo, você pode dar uma parte maior do bolo, né? Óbvio. Né? Exato. Essa metodologia que a gente conversa bastante a respeito, que é a plataforma, é buscar ali exatamente o que você precisa. Às vezes você não precisa de 8 engenheiros, né? Naquele momento talvez você precise. Naquele momento você precisa. Então você precisa ter essa mobilidade, isso precisa ser feito com regras, né, com segurança. Eu acho que o CREA pode ser esse carimbo institucional para poder auxiliar nessa segurança, esse controle, ser essa ferramenta
que garanta ali a tranquilidade de todos os atores que estejam conectados a essa plataforma. Sim. Eu acredito muito nisso. Como eu disse, ele é muito desafiador, mas quem baixar aí a proposta pelo QR Code ou quem pedir esse caderno de proposta, a gente vai ver que é possível. Já há um trabalho sendo desenvolvido, até antes da gente licenciar, de modernização. O CREA ele precisa passar por um processo de modernização, porque não é simplesmente conectar, criar uma plataforma e não ter a segurança ou também não atender o que as pessoas vão buscar. Então é um processo complexo, como eu disse, é uma autarquia federal, tem toda a questão do controle externo que a gente tem que obedecer. Isso nunca, para mim isso nunca foi um problema, muito pelo contrário, quanto mais controle a gente tiver, quanto mais auditoria a gente tiver, para a gente é melhor. Isso é a segurança de todo mundo que está envolvido, mas eu acredito nessa transformação com certeza. E entre aspas, esse Uber da profissão, né? Mas eu olho pelo lado que pode ser muito simples você conectar quem quer contratar com quem quer trabalhar, e o CREA pode ser esse, entre aspas, esse intermediário. Eu acredito que o CREA pode ser sim, porque, Finocchio, as informações dos profissionais que trabalham em qualquer segmento profissional, engenharia, agronomia, das geociências, já estão no conselho. Ou seja, ele é obrigado a se registrar para desenvolver a profissão dele. Das empresas também. Então essas informações estão lá dentro. E não é só a universidade que forma o engenheiro, a empresa forma o engenheiro. Que aí você bateu num ponto que eu acho espetacular. Eu me formei muito mais nas empresas que eu trabalhei do que na universidade, apesar da universidade te dar a base, mas realmente é no dia a dia que você aprende, não tem jeito. E o CREA pode ser essa ferramenta também, junto com a empresa que contratou o profissional. Pode ser esse guarda de trânsito que regula isso daí, eu também acho. E de chancelar, né? Vamos dizer assim, que faz essa classificação. Pô, o Finocchio, ele é espetacular nessa atuação. Dá um badge. Recomendo. Recomendo. Ó, profissional espetacular, desenvolver um projeto nessa linha, que seria um currículo técnico desses profissionais guardados num órgão que tem uma chancela, que tem uma credibilidade muito grande de uma autarquia federal. Exato, Vinícius. Eu acho assim, obviamente que a Embraer teria a condição de acreditar pessoas que ganharam créditos de engenharia aeronáutica. Claro que elas têm. E o CREA, ele é o emissor do papel moeda, mas ele outorga, ele autoriza, claro, porque essa empresa ela tem muita tradição na área, ele outorga aquele badge a ser emitido, ele regula que isso seja feito de uma maneira decente, honesta, limpa. E eu queria falar para você, mostrar isso daqui, Você está vendo isso aqui, Isso aqui é um iPhone, um iPhone modernão. Isso aqui é álcool gel, Sendo caro. O que a gente faz, Passa o álcool gel. Não é isso que eu queria falar. Pessoal, a gente tem que parar de fabricar álcool gel e a gente tem que fabricar iPhone. Isso daqui, equipe multidisciplinar de engenharia. Isso aqui pode apostar, pessoal, tem 200 engenharias para fabricar esse trocinho aqui. Isso aqui, sei lá, tem algumas, mas é poucas. A gente não vai ganhar vida no Brasil fabricando álcool gel, a gente vai ganhar vida permitindo de criar coisas que não dá para imitar. Eu não troco meu iPhone, não. Assim, eu acho que o grande desafio realmente, Finocchio, é a gente incentivar. Eu acredito muito nos profissionais, muito no material humano que a gente tem no Brasil, e o próprio Brasil já deu exemplos e tem muita coisa concreta que a engenharia já desenvolveu no país. Então, eu acredito muito no material humano. O que a gente precisa fazer? Incentivar essas pessoas a utilizarem esse conhecimento técnico, dando algum tipo de suporte, para que realmente a gente consiga ser responsável, estar aqui no Brasil, a próxima revolução de telefone, de smartphone, sei lá o que pode vir por aí. E aí o curso incentiva muito isso, né? Sim. O desafio do curso é assim, que nasça um unicórnio ali de dentro do curso. E aí, fazendo a conexão com o Conselho, com o CREA São Paulo, o CREA precisa estar nessa mesma página.
Entendeu? Então, esse é o grande desafio, aí já olhando como gestor ou como propositor desse novo momento do CREA São Paulo, esse é o meu desafio, é tornar o CREA 5.0. Exato. Por que é 5.0, pessoal? Porque o 4.0 já era. Se você não pegou, morreu, perdeu esse bonde. Depois, no pós-Covid, é a próxima, é o próximo release. Só fazer aqui uma questão. A questão, a gente citou o Uber como exemplo de plataforma, tá? Não que a gente quer tornar o profissional desvalorizado. É muito no sentido, assim, de ser muito simples hoje de você utilizar uma plataforma que nem o Uber, né? E você escolher ali, e assim, a complexidade, não é à toa que o Uber é a empresa que é hoje. A ideia nossa de tornar uma plataforma é ter essa simplificação que o Uber tem de utilização, valorizando o profissional. Óbvio, eu sou o maior defensor aí da valorização do profissional, de que esse profissional ele precisa ser reconhecido pelo que ele oferece, pelo conhecimento, pelo tempo que ele passou ali se capacitando. Então, só para deixar claro, eu vi aí que algumas pessoas falaram do termo uberização, mas não é no a uberização, sentido pejorativo, é a plataforma. Ela pode ter um sentido pejorativo, no sentido de espoliação, mas ela também tem de crescimento exponencial. O fato é que tem gente, vamos ser sinceros, tem pessoas que não andavam, andar de táxi era absurdo. Exato. Você ia à falência, você tinha que ser presidente da empresa para andar de táxi. É caro, táxi continua sendo caro. Agora o carro já era, é a plataforma. É claro que você tem que tomar todos os cuidados para que a plataforma não fica... não explore o profissional. Não explora. No caso o Uber é uma empresa comercial, ele explora mesmo. Desculpa aí, mas explora mesmo. Ele ganha muita grana e os caras não exploram. Mas obviamente que a gente não tem que criar esse. Mas no sentido de depreciação agora, né? Da profissão. Os caras da Uber vão me matar. Não vão mais me contratar. Não estão preocupados com a gente, afinal, que o Uber tem outros desafios. A gente tem como criar uma plataforma. Vamos ser sinceros, Vinícius. As pessoas que se formaram aí nos anos 80, 90, o cara sonhava em formar engenharia e trabalhar numa multinacional. É isso? Quem que pensa isso? Você acha que as empresas vão voltar a ter aqueles prédios, corporação, com todo mundo de cristal, todo mundo junto? Não vai ter, filhão, não tem. Empregar um CLT que você põe em 10, custa 20. Não tem, não é nem que... Você pode até querer ser, mas não existe essa oferta. Por outro lado, a empresa, ela não tem, aquilo que eu falei, ela precisa construir o iPhone, não tem dinheiro para pagar os engenheiros. Então, na minha opinião, você olhar plataforma é você olhar essa economia circular, juntar empresa, universidade. Por exemplo, Vinícius, eu estou falando uma pergunta aqui, ó, veja que a gente tem que explorar o Vinícius aqui, que se a gente fizer a cabeça dele, pessoal, a gente está fazendo a cabeça de um órgão muito importante, né? Ô Vinícius, você já pensou, imagina que eu consigo, ao invés do cara parar com aquele negócio de fazer TCC, você fazer TCC de engenharia, você fazer aquele monte de papel, jogava no lixo, não servia para nada. Será que essa energia do cara que faz o TCC, ele não podia fazer numa empresa? Na empresa que quer fazer a máquina de café? A gente dá esse exemplo aqui da máquina de café zodiacal. Você entra por telepresença, ela identifica seu signo e faz um blend de acordo com o seu signo do zodíaco. Né? Ou de acordo, ela lê sua voz e faz, hoje você está precisando de mais cafeína. Essa empresa é uma empresa pequenininha, ela para fabricar essa máquina de café zodiacal, ela precisa de um monte de gente. O cara que está lá fazendo o TCC dele na faculdade, por que ele vai gastar energia fazendo TCC? Ele não poderia trabalhar nessa empresa startup, ajudando o cara por um tempo, pelo menos, a montar a empresa? Na minha opinião, sim. Eu pergunto para você. Não, eu sou um adepto, Fenoca, sim, da prática, né, com uma base teórica sempre, mas muito no sentido de conectar as pessoas. Eu ando pelo estado inteiro, com exceção desse momento, óbvio, que a gente está vivendo, mas uma das coisas bacanas que é o cargo
mesmo estando licenciado, né? Mas ele te conecta aí com todas as regiões do estado, com pessoas com habilidades diferentes, características diferentes. E a engenharia sempre a profissão sempre está ali no nosso meio, eu vivo isso há muito tempo. Então você percebe muito o potencial que se tem, a vontade das pessoas em participar de iniciativas como essa. Às vezes as pessoas se frustram na academia, na universidade, porque quer muito a prática, quer participar de coisas bacanas, mas a academia às vezes ela tem aquela linha teórica, ela não explora as capacidades e as habilidades. Não é porque ela não quer, porque ela não consegue, às vezes, porque ela também tem mala grande para carregar. Exatamente, né? Tem um legado que nem você disse. Então, quanto mais a gente promover esse tipo de experiência, e é uma experiência, mais profissionais, com mais capacidades, mais habilidades, com mais experiência, a gente vai construir e a gente vai pôr no mercado. E eu acho que é isso que as empresas hoje elas querem profissionais que são multidisciplinares, como a gente fala, que tenham uma certa habilidade. Você não pode, hoje em dia, se eu pudesse dar um conselho também, o mercado ele não quer absorver aquela pessoa que tem aquela habilidade específica e só trabalha naquele ramo. Realmente, lidar com problemas ali tem que ser uma realidade que, como engenheiro, eu já sei que o problema faz parte da nossa vida. Uhum. Mas eu acho que, realmente, você conseguir conectar, e tudo está dentro de uma plataforma, acredito eu, esse futuro profissional que tem determinada habilidade, da máquina do café, que é uma pessoa que tem essa característica, você trazer para alguém que tem a mesma ideia e ser essa conexão, né? Esse fomentador, falar, eu sei quem precisa de uma pessoa que nem você, Finoc, fulano. Entendeu? Então, isso é um desafio muito grande, entendeu? Só dar um recadinho aqui. Eu acho que também, você sabe, você mesmo que falou para mim, não adianta, você sempre vai regular, fiscalizar, você tem que zelar pela segurança, sem senão dúvida. Eu vou fazer uma máquina de café que explode na minha cara. Explode, né? Exatamente. E aí é muito importante você falar disso, porque o conselho, ele tem o papel, tem a finalidade de fiscalizar o exercício profissional. O conselho não fiscaliza o profissional. A gente não está lá para fiscalizar o engenheiro A, B, C ou D. Não. A gente fiscaliza o exercício profissional para exigir que, à frente de qualquer atividade técnica, tenha um profissional. Ou seja, o profissional é muito bom. É claro que se esse profissional que é responsável pela máquina de café, ele cause algum dano, ele é responsável técnico ali, ele cause algum dano a alguém, ou tem uma má atuação profissional, ele também vai ser enquadrado administrativamente, aí tem todo um processo administrativo que corre ali para apurar a responsabilização dele. Mas não, a fiscalização, ela tem esse papel. E é muito orientativo, não é punitivo. Até eu me licenciar ali, para você ter uma ideia, a multa, né, que é uma das fontes de receita do Conselho, do CREA São Paulo, ela não representa 2% da arrecadação do CREA. Então o CREA não é um órgão punitivo. Não existe, você tem 1,86% de arrecadação proveniente de multa, é porque aquela pessoa, aquele proprietário não quer um profissional mesmo, ele vai ser multado. Sim. Entendeu? Então, ou seja, não é um órgão punitivo. Ele é um órgão que exige que todas as iniciativas técnicas tenham um profissional daquela área capacitado. Com os badges, né? Exatamente. Com as medalhinhas, né? E faz muito bem a fiscalização para o profissional, sim, além de garantir a segurança para a sociedade. Falar aqui para o pessoal que está acompanhando pelo Instagram a live, se cair, como a conversa está boa e a gente tem mais alguns pontos que a gente precisa abordar aqui. E, Finoc, desculpa, eu sei que a gente bateu uma agenda, mas eu vou precisar de você mais um pouquinho, que tem mais alguns pontos aqui. Vamos embora, se o pessoal está entrando, tá bom. Com certeza, daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal atualizar os números aí, mas a gente está ainda com cerca de 400 profissionais. Ó, pessoal, tem bastante assunto para a gente falar, chama lá quem não está assistindo. O pessoal está mandando umas perguntas estranhas aí ou não? Eu pedi para selecionar algumas, tem muito elogio, viu? Sim. Então, quem quiser mandar pergunta, faz favor, o pessoal manda para mim aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar pelo Instagram, porque como a gente usou aqui uma plataforma diferente, eu não sei quem está online ou quem não está. Então, se alguém está mandando alguma coisa no Instagram, depois eu vejo, agradeço. E se cair no Instagram, porque o Instagram tem aquele período limitado ali, acho que de 1 hora, vai para o YouTube, que no YouTube vai continuar, e a gente também está no Facebook. Tá avisado? Eu sei que acho que a gente tem 5 minutinhos aí de Instagram ainda. Então, caiu, corre lá para o YouTube, que é o canal que a gente está deixando todo o nosso material. Tá utilizando bastante também, vai lá e dá um subscribe lá. Vinícius Marquesi, me lembraram aqui, o canal é Vinícius Marquesi.
Falaram do café aqui também, agradecer o Danilo aí por emprestar a sala pra gente. O café fui eu que trouxe, tá? Então, não estamos nem usando o café, porque aqui a campanha ela tem um orçamento bem baixo, viu? Então a gente traz o cafezinho nosso. Então, Finoc, faz favor, falar um pouco dessas metodologias ágeis de administração, essa realidade, e você tem um leque enorme com relação a isso, eu estou aprendendo muito. Sim. Eu queria que você abordasse um pouquinho lá sobre esse assunto. O que é o Agile? Se você for ver, o Agile ele não surgiu na TI tradicional, ele surgiu na Toyota, ele surgiu fabricando carro, né? Ele surgiu chamado Lean. O que é Lean? Lean é você pegar um pouco de grana o mais tarde possível e logo você já lançar o produto, trazendo a grana de volta. Lean é fazer a postergação do gasto da grana e a antecipação da receita. É claro, o que acontece com isso quando você faz? Você multiplica o retorno sobre investimento. Então, o conceito do Lean é isso, é você entender a cadeia de valor, ver o que não gera, né? Posterga o gasto, elimina os desperdícios o máximo possível e encurta ciclo. Lean é encurtar ciclo, enxergar o fluxo, fazer com que as pessoas se enxerguem como parceiro. Você não... Sabe aquele negócio, passada de bastão da engenharia? Que você dá aquela facada nas costas do outro, né? Você faz uma coisa, às vezes, que você sabe que não está pronto, mas você precisa entregar, então você entrega no prazo. O Lean não adianta você passar o bastão errado. Você tem que olhar se o cara que está na sua frente, na cadeia de valor, ele pode pegar o bastão. É claro que a metodologia, ela foi materializada, o Lean, ele foi materializado com práticas muito famosas, Scrum, e mais recentemente agora o advento de organização, formar squads, Kanban. Então tem as metodologias que tangibilizam isso, né? Mas é essa prática de visibilidade, enxergar o fluxo. Não tem como a engenharia não ser isso. Não tem. Aquele negócio da gente construir gigante branco que vai demorar 1 milhão de anos. Esquece, pessoal. Esquece. Você vai demorar 5 anos para construir alguma coisa, já era. Não precisa mais. Não precisa mais, não. Então vamos pensar em produtos mínimos viáveis. Aí, Vinícius, eu queria falar um pouco daquilo que você falou, da problematização, que a gente falou meio rápido, né? A área de engenharia, numa empresa, todo mundo vê a engenharia como sendo o nerd, o cabeção, né? É a pastelaria da empresa. As áreas de negócio chegam lá e falam assim, eu quero um de queijo, um de carne, um de palmito sem orégano. Não dá chance para o engenheiro ir na área de negócio, entender o problema. Não, o que acontece? Normalmente a má prática faz com que as áreas de negócio já pede o prato pronto. Olha, eu quero isso. Vou dar um exemplo. Estamos aqui nessa sala, o Vinícius é o presidente da organização, eu sou o gerente de engenharia. O Vinícius fala assim, Finoc, eu estou precisando de uma tela LCD Touch com tecnologia X. Ele já traz para a área de engenharia o problema grávido. O que ele deveria falar para o Finóquio? Finóquio, você que é engenheiro, estou com um problema de comunicação. E o engenheiro, ele vai olhar todas as tecnologias de comunicação e vai dar para o presidente o melhor solução. Só uma vírgula, Finóquio. Obrigado, desculpa interromper, mas o pessoal do Instagram está 1 minuto para cair. Vamos lá para o YouTube para acompanhar. O Finóquio aí, a gente está abusando um pouco do Finóquio, está dando uma aula aqui para a gente de gestão, aliado à inovação. Então, pode continuar, Finóquio, desculpa, eu te cortei. Ô Vinícius, então, o negócio da problematização que a gente falou, o engenheiro, ele tem que ser mais business, ele tem que entrar nas áreas, identificar os problemas do mundo e depois que ele definiu o problema, aí que ele busca a solução. A gente está acostumado muito a ser nerd,
Você lembra aquela frase que todo mundo falava? Para quem só tem um martelo, qualquer parafuso é prego. Para com isso, gente. Nós não podemos ser dono do martelo, mas não. A gente tem que olhar o que precisa. Quando é prego, quando é parafuso, né? Não é isso? É isso aí. Tem algumas perguntas aqui já. Eu preciso agradecer aqui todas as lideranças do Estado de São Paulo, os presidentes de entidades de classe. A gente está falando aqui de uma iniciativa, né? Que ela tem uma característica, ela é muito robusta, são 360 horas esse projeto que foi desenvolvido, Ô Vinícius, você não quer falar, mas eu vou contar pro pessoal. Pessoal, é 150 pau, é 10% do que custa o MBA daquelas faculdades lá. E só tem uma diferença. 150 reais. É melhor. Tô falando pra vocês, melhor. Eu não tenho dúvida. Eu não sei o que vai acontecer com os professores, vai virar plataforma também. Eu sou testemunha disso. Coitados dos professores. Mas eu preciso agradecer muito os presidentes de entidade de classe que a gente tem no Estado de São Paulo. São quase 200 associações. Olha aqui, ó, todos que estão acompanhando. Não sei quem está acompanhando, porque eu estou sem acesso aqui às redes. Mas todos os presidentes, eu já disse, sempre vou bater nessa tecla. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns por vocês doarem o tempo de vocês para desenvolver uma entidade que forneça tanta coisa bacana para profissionais. Então, todas as lideranças locais, todos os presidentes de entidade de classe, muito obrigado por vocês desenvolverem esse trabalho para os profissionais. Sempre em parceria com o Conselho, sempre em parceria com o CREA São Paulo, mas o trabalho de vocês realmente é muito bacana. Eu acho que sem vocês a gente não teria hoje essa conexão e não saberia como atender esses profissionais. Porque as ideias da administração elas chegam muito através dessas entidades de classe, que ali é uma referência local, profissional, de orientação com relação até como cidadão. E esses presidentes eles têm um amor por essas entidades, Finoca. E eu sou testemunha disso, o quanto eles se doam pela essa entidade, o tanto que eles brigam pela entidade de classe, o tanto que eles vêm junto ao CREA para conseguir boas iniciativas para levar na cidade deles. E cada região tem uma característica, cada presidente ali desenvolve ou se adapta de acordo com a situação. E então, o network, né? E vocês são guerreiros, viu? Eu conheço o trabalho de vocês contem comigo sempre, reafirmo o compromisso de incentivar cada vez mais o trabalho de vocês. Obrigado, eu sei que vocês sempre dão comigo em tudo que eu faço, em todas as iniciativas, todas as lives, eu sei que vocês estão aí já se falando, sei que minha mãe também está aí falando com todo mundo, já chegou o recado para mim, mãe, benção. Essas lideranças locais, essas entidades de classe, elas também têm um trabalho de capacitação, atualização profissional, valorização profissional, que é extremamente importante para a gente, assim, no ponto de vista da administração, extremamente importante. E eles são hubs ali, locais, sim, de solução. E o próprio curso, ele acabou utilizando ali algumas regionais, algumas entidades, a estrutura de algumas entidades, para fazer as aulas presenciais, que está suspenso por hora, mas graças a essa ramificação, essa capilaridade que o CREA São Paulo tem no Estado, e essa estrutura que o Conselho tem hoje, que são unidades autônomas, cada entidade tem a sua diretoria eleita, não tem vínculo com o CREA São Paulo, são de natureza jurídica privada, sem fins lucrativos, e desenvolve um trabalho espetacular. Então tinha que fazer esse testemunho. Eu estou fazendo isso para todas as lideranças, todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com as entidades e auxiliam nesses resultados que a gente tem. Então parabéns a todos vocês que estão aí. Ô Vinícius, e é um super network, né, cara? É porque você tá lá, imagina você tá lá tristão, lá no isolamento, aí de repente você conhece 7 brothers, você fica super íntimo deles, tu não começa a discutir, né? Cara, só isso vale demais, né, esse network. Além do network profissional, e a gente também a gente presencia muitos negócios acontecendo quando você aproxima essas pessoas. Então você pega lá a pessoa de Presidente Prudente, fala em Presidente Prudente, ó, Ronaldo, abraço, Ronaldo é nosso candidato a diretor administrativo da Multa. A Multa tem um papel essencial em todos esses projetos que a gente tem. Ao Renato, que é nosso candidato a diretor-geral da Multa também, que é de Americana, já ambos desenvolveram um trabalho muito interessante nessas entidades de classe.
que eu citei, então tem um papel associativista já, tem um currículo muito bacana e estão agora dispostos a desenvolver isso na Mútua, que é uma caixa de assistência que tem como objetivo promover benefício. E isso está estabelecido na lei, então eles têm que administrar de uma maneira que eles consigam inovar dentro tipo um banco, Vinícius? É uma caixa de assistência. Pode ser um banco, você pode olhar, mas não tem essa característica. Mas ele também empresta recursos aí para profissionais de acordo com o regramento deles. Mas ele tem ali muito claro, na 7496 ali, na 6496 de 77, que eles têm que promover benefícios. O recurso, uma parte do recurso da RT vai direto para a mútua, e eles têm esse recurso para promover benefícios a profissionais. Eles estão com uma série de propostas, a gente vai vir num segundo momento da nossa campanha expor essas propostas de maneira conjunta, mas são duas pessoas espetaculares. E o Joel, que é candidato à reeleição no Confeia, né, que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, e o papel do Confeia para a gente executar o que a gente está propondo nessas propostas é importantíssimo para a mútua conseguir se transformar ali numa caixa de assistência muito mais acessível e ampla. O papel do Confeia é assim, essencial, e aí eu assim, apresento para vocês o Joel como nosso parceiro, como nosso candidato nesse processo eleitoral. Então eu peço apoio para esses 4, porque essas 3 instituições alinhadas, elas podem entregar muito para o profissional, muito para a sociedade. Então é muito importante esse alinhamento, e aí a gente tem aí os nossos parceiros, né, na disputa aí na campanha, que é o Joel para o Confeia, eu estou me colocando à disposição aí para o CREA São Paulo, o Renato e o Ronaldo para a Mútua. Abraço para todos vocês se estiverem acompanhando. Então, é muito importante esse alinhamento. E aí tem uma perguntinha aqui também, Finoc, com relação a se o CREA tem intenção de continuar com esse projeto de atualização, disseminação de conhecimento para os profissionais. Claro que tem, isso é uma das principais bandeiras que eu tenho, fazer chegar aos profissionais pelos caminhos legais todo e quanto é tipo de benefício. Como eu disse, a mútua tem esse papel específico, que são benefícios específicos, mas a pós-graduação é um benefício específico. É claro que isso é um projeto administrativo, é um projeto da nossa gestão, é por isso que eu estou brigando tanto para que a gente continue esse projeto, por isso que eu estou me propondo como candidato a mais 3 anos de administração, porque eu acredito muito nesse tipo de coisa. Ainda mais quando eu vejo um feedback tão positivo, a gente começar a mudar a maneira como os profissionais enxergam o conselho, que é ser muito além, muito mais do que um órgão de fiscalização, mesmo a fiscalização sendo importantíssima. Entendeu? Então, com certeza, quem perguntou, o objetivo é esse, é continuar com esses projetos. Ô Vinícius, São Paulo tem 4 universidades públicas, né? USP, Unesp, Unicamp, Univesp. E eu acho que o que eu acho interessante dessa proposta é que você conseguiu juntar 2 universidades. O cara faz a pós-graduação, recebe carimbo de 2 universidades super top. Mais do CREA. Que é CREA, a credibilidade do CREA. A marca CREA vai estar ali nesse, muito top, nesse certificado aí. Eu acho que é essa tendência aí, junta as universidades. É um trabalho compartilhado. Eu falei um pouco sobre as iniciativas. Como eu recebi aqui que está tendo um retorno muito bacana com relação ao WhatsApp, que a gente divulgou ali, vai aparecer aí daqui a pouco aí, ó, o WhatsApp está aí. Quem quiser conhecer as nossas propostas que estão sendo lançadas hoje, do CREA 5.0, colocando o profissional no centro de toda essa transformação que a gente está falando, trazendo tudo isso que é inovação hoje no mercado para próximo do profissional, para a plataforma CREA São Paulo, e ser ali, através também dos canais digitais, um parceiro do profissional, que é outra ativação dessa administração, que está num processo crescente, que são os canais digitais que não tinham, e hoje eles estão todos abertos, estão todos numa crescente muito interessante, que é uma das coisas bacanas também. E o QR Code aí que deve estar na tela de vocês também, abre lá, abre a câmera do celular, mira lá, que vai dar a proposta para vocês. Então eu convido vocês a participar desse projeto CREA 5.0 com a gente. A única maneira que eu acredito de mudar, de ser a mudança que eu gostaria que o CREA tivesse, sozinho eu não vou conseguir entregar. Eu já deixo essa meia-culpa aqui
de antemão. Agora, se vocês me ajudarem, com certeza a gente vai conseguir entregar um CREA muito melhor do que a gente encontrou e um CREA à altura do que os profissionais aí do Estado de São Paulo merecem. Então, Finocchio, tem mais alguma pontuação que você gostaria de fazer? A gente trouxe o Finocchio, porque o Finocchio é muito de mercado, ele vive o dia a dia, ele dá consultoria em empresas, foi Deloitte, eu sei que você dá consultoria no Sírio, eu sei que você é no Einstein, eu sei que você é no Natura, são empresas de mercado, são players de mercado gigantescos, Ambev, e tem muita inovação no dia a dia dessas empresas, elas promovem inovação, elas querem resultado, elas não perdem tempo. Então a ideia de trazer o Finocchio, além do conhecimento, da capacidade, do que eu já pude enxergar nas aulas, ele tem essa experiência de mercado que era compartilhar, trazer a expertise do Finocchio e compartilhar um pouco com vocês. Então, Finocchio, fala um pouco desse dia a dia, dos pilares. Então eu vou falar de hoje. Hoje eu estava falando com um super parça meu, que é o Gustavo Furtado, que é engenheiro, né? Engenheiro de produção, tá trabalhando na Ambev, ele lidera um time, uma equipe mundial lá. E ele estava me falando, isso que eu vou falar isso aí que ele me falou para provocar. Que a Ambev ela tinha uma paranoia tão grande com a transformação digital, eles tinham uma paranoia. Tudo que tinha de tecnologia nova, Zoom, o cacete, estavam usando um monte de coisa. Eles sentiram muito pouco, para falar a verdade, não sentiram, eles estão trabalhando, os caras conseguiram trabalhar normal. Por quê? Porque eles eram obsessed com esse negócio de tecnologia, eles percebiam que transformação digital, não sabia que vinha esse puta cisne negro, né? Cisne negro, né? Mas quando veio, estava preparado, funcionou, né? Então eu pergunto assim, será que essas empresas top, elas vão voltar no que era? Sendo que, às vezes, você consegue trabalhar igual, assim, então não sei. Eu não sei, uma pergunta aqui. Não, com certeza o normal ele não é mais o normal. Não é mais normal, né? Tem uma série de discussões, acho que isso aí está sendo amplamente discutido, mas é muito interessante realmente. Aí, acho que vale também depois você dar um conselho, assim, ó, se você como profissional, qual seria aí o próximo passo seu diante desse segundo momento, né? Desse pós-pandemia que a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente vai ter que ultrapassar por esse momento, não tem o que fazer, a gente tem que obedecer às recomendações, torcer para que os nossos gestores públicos aí conduzam a população da melhor maneira possível, a gente vai ter que atravessar. Mas você como profissional ali nesse segundo momento, o que você sente do mercado para esse pós, né? O que você faria, para onde que você iria, qual o caminho que você seguiria? Eu jogaria a vaquinha no brejo. Aproveita que a sua vaquinha já foi pro brejo, joga ela. Você estava vivendo mal com a vaquinha, você estava lá tirando a vaquinha lá. Cara, aproveita, reinventa, tem 1 milhão de oportunidades, né? A nova rua principal, ela é totalmente